seria de nós, que seria de nós, sem a presença constante do Espírito Santo, né? Essa dependência do Espírito Santo é algo muito saudável, muito importante, e graças a Deus que estamos focados nisso, né? Somente através do Espírito Santo é que nós podemos exaltar a pessoa poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aceitá-lo em nossa mente e nosso coração. Amados, eu quero convidar aqui nesse momento para trabalharmos um tema, né? E esse tema ele tem a ver com essa questãozinha aqui, tá? Que é o caminho da salvação. O caminho da salvação, né? Quando nós trilhamos essa ideia, nós entendemos que muitas vezes colocamos a ideia assim, a salvação ela é simples. É mais fácil, é mais fácil ser salvo do que se perder. Você já ouviu essas frases e eu concordo, eu concordo. Olhando para, tendo foco correto, tendo foco correto, dependendo de quem você contempla, é mais fácil a salvação do que a perdição mesmo. Agora, naturalmente, não. Naturalmente, não. Nós somos inclinados, né, às questões carnais. Nós somos inclinados às questões da carne. Por isso já nascemos, como diz o salmista, já nascemos pecadores. É por isso que eu quero abrir a temática com um texto, tá? E esse texto, para mim, ele faz muito sentido, tá bom? Eu quero, juntamente com você aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo, passar aqui para você o PowerPoint. Imagino eu que está tudo ok aí, né? É, Leila, tá aparecendo o PowerPoint, né? Ok, tá. Olha, eu quero abrir com esse texto aqui, ó. 14:6. Eu queria que você pegasse sua Bíblia nesse momento, olhasse aí a palavra de Deus, tá bom? Olha esse texto aqui, ó. 14:6 é um texto muitíssimo conhecido, não é? Texto que a gente já tem acostumado a ler, reler, meditar nele, mas eu não poderia abrir essa temática sem antes ler esse texto bíblico, tá? Eu acredito que esse texto bíblico aqui deixa claro, né, irmão Messias Chagas? Deixa claro, tá? Falar sobre o caminho da salvação e não falar sobre esse texto, aí eu fico fora do contexto, né? Então, João 14:6 diz assim, ó, é, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, aqui, amados, aqui tá claro, né? Aqui tá claro. Quando se fala do caminho da salvação, é Jesus Cristo, tá? É Jesus Cristo. Isso é inevitável pensar, né? Quando a gente fala que a salvação ela vem pela graça e ela vem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é isso, pastor Renato? Firme e forte aí? Pastor Renato, lá do distrito de Itararé. Bênção pura, viu? Bom tê-lo aqui conosco sempre, amigão. Pastor Aliomar também aí focado, hein, pastor Aliomar? Sempre tem contribuído grandemente aqui na sala. Né? Então, quando a gente fala em salvação, precisa vir em nossa mente de forma natural, automática, Jesus. Jesus. Ninguém é salvo sem Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Né? Então, isso é natural. E a salvação é pela aceitação do sacrifício e da intercessão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que pagou o preço em nosso lugar. Isaías 53 deixa muito claro isso, né? Mas veja, agora eu quero pegar detalhes dessa questão do caminho da salvação, detalhes. Porque, irmã Verônica, bom dia, minha querida. Irmã Verônica Gondi, sempre conosco aqui, né? Amo você, minha irmã, viu?
o caminho da salvação, eu entendo que quando nós contemplamos a graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o ser humano ele é impactado pelo poder do Espírito Santo. E ele aceita a salvação sem merecimento algum. Sem merecimento algum. Ele aceita a salvação e Cristo oferece a salvação a todos os seres humanos. E todos aqueles que aceitam Jesus é salvo em Cristo Jesus. Mas aí, esse é um processo que chamamos de justificação pela fé. Mas aí existe o processo de santificação. Então, vai aparecer na Bíblia vários textos. Um deles, por exemplo, que diz assim, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não é assim? Outro texto. Aquele que permanecer fiel até o fim, será salvo. Então, existe um caminho, e eu aqui estou caracterizando esse caminho, irmão Val Barbosa, de caminho de salvação. Tá? Existe um caminho que a gente precisa começar bem e terminar bem. Começar bem e terminar bem. Esse é o caminho que eu estou caracterizando e dei o nome hoje de caminho da salvação. Só para você ter uma ideia, quando a gente olha por esse ângulo, aí sim, aí nós somos desafiados. Eu sou desafiado e você é desafiado. Eu sou desafiado e você é desafiado, tá? Então, eu queria começar do começo, viu? Eu queria começar do começo aqui, tá bom? Eu queria ir aqui, quando eu falo do começo aqui, eu estou, de fato, trazendo a questão aqui para um ponto bem literal, tá? Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, quando nós falamos, quando nós trabalhamos a ideia do começo, né, nós vamos lá para Ezequiel. Então, quero pedir agora que você abra Ezequiel capítulo 28, verso 14 e 15, tá bom? Abre aí, Ezequiel 28, 14 e 15. Estamos fazendo uma reflexão aqui bem tranquila, tá bom? Então, procura o texto aí, quero ver o seu contato aqui com a palavra, tá bom? Então, Ezequiel capítulo 28, verso 14 e 15. Na minha versão, irmã Maria Eliette, diz assim, ó, irmã Maria Eliette, olha lá, diz assim, ó, 14, 15, 28, 14 e 15. Olha o que diz a minha versão. Tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Tá? Aí você pergunta, pastor, o que que tem a ver esse texto aqui com essa temática que você está falando? Eu quero começar do princípio, né? Só para você ter uma ideia, esse texto de Ezequiel 28, há algumas discussões sobre ele, porque quando você pega o verso 1, né, você vai ver que ali, o verso 1, né, você vai ver que ali fala também do príncipe, né, o verso, capítulo 28, verso 2, perdão. Diz assim, ó, dize ao príncipe de Tiro, tá? E lá no verso 12, diz contra o rei de Tiro. Então parece falar de dois personagens. E de fato, aqui vários teólogos trabalham a ideia que Ezequiel se dirige a dois personagens mesmo. Um é o príncipe de Tiro mesmo, né? Tá? E o outro refere-se, quando se fala rei de Tiro, refere-se de fato a Satanás, né? Então, amigos, eu não quero alongar muito dentro desse contexto falando dos dois, tá? Mas eu quero destrinchar, trabalhar um pouquinho essa ideia, tá? Que lá no céu, um lugar perfeito, um lugar perfeito, um lugar onde a harmonia, tá? Um lugar onde a harmonia existia, um lugar onde tudo contribuía para uma pessoa viver uma vida santa, um lugar
onde ninguém olhava torto um para o outro, né? Um lugar onde ninguém falava mal um do outro. Um lugar que, nos detalhes, era tudo perfeito. Né? Você não sabe como, nem eu. Há um mistério aqui que será revelado, porque Deus vai revelar, né, tudo a seus filhinhos. Então, há um mistério aqui. Nós não sabemos como surgiu, então, no coração desse anjo, né? Desse anjo, tá? Algo assim tão ruim que eu e você, nesse momento, entendemos, né? Então, veja, diante disso, tá? Diante disso aqui, amados, eu quero trazer aqui, tá? Voltar aqui a minha, deixa eu voltar aqui a minha, né? Ok? Então, diante disso aqui, só voltando aqui a minha apresentação, para lá, né? Então, olha aqui, ó. Então, a Bíblia usa a expressão querubim ungido. Essa expressão querubim ungido, né, já demonstra que era um ser celestial, não é assim? Ellen White diz assim, olha o que Ellen White fala. Ela diz assim, ó, Lúcifer havia sido o querubim cobridor, esteve à luz da presença divina, era o mais elevado de todos os seres criados, perdão, está criadas, mas é criados, e o primeiro em revelar ao universo aos desígnios de Deus. Olha a importância desse ser. Né? Agora, só para nós termos uma ideia, o que surgiu no coração dele? Aqui a Bíblia deixa muito claro, né? Uma palavrinha chamada orgulho. Orgulho, né? E aí a gente vai justamente trazendo essa ideia. No processo da salvação, o Espírito Santo, ele vai limpando de nós. Nós, quando a gente nos entregamos a Jesus, a gente entrega a gente do jeito que está. A gente entrega do jeito que está. E agora, o trabalho que o Espírito Santo vai fazendo em nossa vida é limpando. Só que aí depende, depende da minha busca, da minha caminhada. Eu preciso começar bem e continuar bem. Porque senão, se lá no céu, onde existe toda a harmonia, um indivíduo perfeito, ele caiu e separou definitivamente de Deus, imagina eu e você. Imagina eu e você os riscos que temos para isso. Né? É por isso que precisamos estar conectados. Isaías, capítulo 14, o verso 12, olha lá o que diz, ó, Isaías 14, verso 12. Quando se trata dessa ideia do orgulho, tá? Olha o que o autor de Isaías, inspirado por esse poder maravilhoso do Espírito Santo, olha o que ele diz. 14, verso 12, diz assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O verso 13, o verso 12, tu que debilitavas as nações. E o verso 13 diz assim, ó. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Olha só. Aí o 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Como pode, né, num ambiente celestial acontecer essa questão? Sabe? Algumas expressões importantes no texto de Ezequiel 28 que mostra exatamente que esse ponto aqui, Ezequiel está falando desse anjo, de luz, um ser celestial. Primeiro que ele usa a expressão querubim, tá? Querubim, amados, eu estava dando uma olhadinha e é muito importante, né? A gente ver, né, no comentário adventista, na página WISB, né, na página 268, ele diz assim, ó, o uso do termo querubim de Ezequiel 28, né, sugere que estamos tratando aqui de um ser angelical.
como também o fato de ele ter estado no Monte Santo de Deus. Tá vendo? Então, são expressões, né? Monte Santo de Deus, lugar de habitação. Ainda usa uma expressão também, nesse mesmo texto, 9 pedras preciosas, né? No comentário ele diz que essas pedras, mostra aqui que essas pedras, elas são pedras que haviam também no peitoral, havia na roupa, na verdade, dos sacerdotes, mostrando também que esse ser, ele assumia uma posição sacerdotal, né? E ainda usa a expressão no Éden, jardim de Deus, né? No Éden, jardim de Deus, e no Monte Santo de Deus. Essa pessoa tinha funções sacerdotais especiais a serem realizadas para o Senhor. Então, aqui ele vai falando sobre esse personagem, né? Então, veja que o texto bíblico, de fato, ele mostra que aqui, especificamente, está falando desse anjo. Sabe? Como nasceu o orgulho no coração de um ser tão santo? Como? Como é possível isso? Como eu disse, isso vai ser uma tese, né, para a eternidade. Deus vai revelar a cada um de nós. Porém, há alguns comentários assim, ó, Satanás começou como um anjo obediente, mas rebelou-se contra Deus e liderou uma revolta para depor o Senhor do seu trono. Que astúcia, né? Que audácia também ao mesmo tempo. Gênesis 3, verso 6, amigos. Abre lá a Bíblia em Gênesis 3, verso 6. O que acontece ali em Gênesis 3, verso 6? Gênesis 3, verso 6 é quando ele veio aqui para a terra. Nós sabemos que não se achou lugar, né? Lá no céu. E aí ele foi lançado. E ele veio parar aqui. O que acontece aqui é que ele oferece para Eva, tá? A mesma coisa que ele não tem, tá? Vai ser, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também o quê? Ao marido. E ele comeu. Então, o que Satanás fez? Ofereceu para Eva o que ele não tinha, o que ele tinha buscado e não encontrou. Ser semelhante ao Altíssimo. Não foi isso? Então, assim, olha, no dia que você comer, você vai ser. Eu estou falando do contexto do verso 6, tá bom? No dia que você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser igual a Deus. E Eva então viu que o fruto era bom. Houve aqui a cobiça, não é isso? Houve aqui a cobiça. Ela viu que o fruto era bom para dar entendimento. Veja, eu pergunto para você, Lúcifer estava no lugar perfeito, sim ou não? No céu. Eva também estava no lugar perfeito? O jardim do Éden era perfeito? Também era perfeito. Mas veja, Deus havia deixado tudo perfeito. Só existe uma coisa que Deus colocou lá, uma coisa que Deus colocou lá no jardim do Éden, que Deus pediu para Eva não fazer. Só uma. Mas tudo ela podia fazer. Mas mesmo em ambiente perfeito, ela foi lá e fez exatamente aquilo que ela não podia fazer, óbvio, induzida por Lúcifer, né? Induzida pela serpente. Então, veja que o caminho, ele precisa, amigos, precisamos estar o quê? Precisamos estar atento. Sabe? Houve ali, se lá no céu houve o orgulho, então aqui na terra houve a cobiça. Você percebe os tipos de sentimentos que vão entrando no coração daqueles que tiram o foco de Deus? Existem alguns sentimentos que faz mal. Existem algumas características que têm a ver com o pecado que faz mal. E isso separa qualquer grupo. Não é só, isso não só separa o ser humano de Deus. Isso separa o ser humano do ser humano também. Concordam comigo? Esses tipos de sentimentos separam o ser humano do ser humano também. Sabe? Lembra dessa passagem aqui, lá em 1 Reis?
Eu queria pedir para você abrir e eu queria focar um pouquinho nessa passagem. Essa passagem ela me diz muita coisa. Essa é uma história. Essa história aqui ela me chama muita atenção por alguns motivos, tá? E eu queria aqui agora que nós abríssemos a Bíblia nessa história e meditássemos um pouquinho nela. Lembra-se que eu estou falando sobre um caminho, uma direção de orientação que Deus nos dá. Nós somos salvos, irmã Vânia Mesquita, e Deus agora nos orienta para nós permanecermos salvos em Cristo, né? Porque muitos pregam aí que salvo uma vez, salvo para sempre, que depois de ser salvo você não precisa fazer mais nada, né? Muito pelo contrário, nós somos salvos, agora precisamos obedecer. Então vejam que 1 Reis aqui diz assim, olha o texto, capítulo 13, verso 1, diz assim, ó, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Tá vendo? Um homem de Deus. Lembra lá, Lúcifer era um ser de Deus, sim ou não? De Deus. Eva, uma mulher eterna, perfeita de Deus. Agora aqui fala mais um personagem, um homem de Deus, né? Veio de Judá a Betel, né? E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimaram sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre o altar. Então, veja, ali havia um altar. Altar, irmãos, era uma coisa assim tremenda no Antigo Testamento. Até hoje nós temos uma ideia né, do altar. É ali a presença de Deus, o lugar de compromisso com Deus. Mas esse altar estava queimando, né, fazendo sacrifícios a que profanava Deus. Então, Deus mandou um profeta ali para poder repreender e reprovar as astúcias de Jeroboão. Olha o que acontece aqui depois da reprovação, verso 4, o que acontece aqui? Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Então, depois que ele viu a reprovação, o rei falou assim: ó, prendei-o. Prendei quem? O profeta, né? Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. Então, olha que cena. Você pode imaginar a cena, irmão? O rei, ele coloca a mão, prende, a mão fica, não pode recolher, fica dura ali o negócio, acabou. E agora, sabe o que ele faz, o rei faz? Depois que o rei, é, depois que o rei está com a mão ali que secou, o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor. Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como de antes. Então, quer dizer, o rei orou, o profeta orou, e o homem de Deus, ou melhor, o homem de Deus orou, que é o profeta, e o rei, então, foi curado a mão dele. Depois que isso aconteceu, o verso 8 diz assim, ó, porém, verso 7, disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Deixa eu falar um negócio com você aqui, eu quero olhar para você. Olha o que acontece aqui, ó. Deus havia orientado para o homem de Deus, o profeta. Tem um caminho. E este caminho você vai por ele. Quando você chegar lá, você não vai beber água, não vai comer pão, você não vai entrar em lugar nenhum. E quando você voltar, você vai voltar por um outro
caminho. Esse outro caminho é o caminho da salvação. É o caminho da salvação. E o rei fez isso, perdão, o profeta fez isso. O versículo 10 assim, ó, e se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Porque eu falei, irmã Ilza, por que eu falei que esse era o caminho da salvação? Porque é o caminho da orientação de Deus. Por onde Deus, amo você também, minha irmã. Por onde Deus fala para a gente caminhar, esse é o caminho de salvação. O que Deus faz para a gente fazer, o que Deus pede para a gente fazer, esse é o caminho da salvação. Quando a gente segue as orientações de Deus, esse é o caminho da salvação. E Deus falou para o profeta assim, ó, então você vai lá, não come, não bebe, não entra em lugar nenhum, e aí você volta por outro caminho. O rei fez, e o profeta fez isso. Até aqui está tudo certo. Até aqui está tudo certo. Mas olha o que acontece. Versículo 11. Morava em Betel um profeta velho. Opa! Tinha um outro profeta lá. E olha o que acontece. Vieram seus filhos e lhes contaram tudo. O que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. Então, olha aqui, ó. Então, os filhos desse profeta que morava ali, falou assim pro pai: Pai, é o seguinte, lá teve lá em Betel teve um profeta, um homem de Deus, e aconteceu isso, o negócio foi assim, eu fico imaginando Vânia Mesquita, fico imaginando assim, ó, ele contou assim, olha, ele profetizou contra o altar, o rei veio para cima, falou para prender, a mão do rei ficou ressequida, e aí virou um negócio. Mas o rei entendeu que ele era homem de Deus, pediu que orasse por ele, ele orou, e aí a mão voltou ao normal, e ele foi embora. Sabe o que aconteceu? O pai desses meninos perguntou no verso 12 assim, ó, perguntou-lhe o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Aí o pai pediu para eles assim, ó, então arriar, aqui fala o bardor, mas fala arreia o animal que eu vou atrás dele. Versículo 14, assim, olha lá o 14. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Verso 15. Então ele lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Ei, lembra qual foi a orientação de Deus? Não entra, não bebe, não come pão e vai para outro caminho. Aí foi lá, irmã Ilza, um profeta, um outro profeta, e disse assim: ó, Vem comigo a minha casa e com pão. Versículo 16. Porém, ele disse, ele, o homem de Deus, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele quem? O profeta velho. Eu vou usar a expressão para você diferenciar o profeta falso, tá bom? É porque esse profeta velho aqui, ele usou de mentira. Então, por isso estou falando profeta. Ele diz assim, ó, olha aqui, tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Olha aí. Ó, lembra que nós estamos no caminho da salvação. Lembra que esse homem estava no caminho certo. Agora aparece um outro dizendo assim, ó, eu sou profeta como você. E um anjo apareceu para mim e diz assim, ó, faz ele voltar. Sabe, irmão Leontino, né? Às vezes tem pessoas que podem chegar em nossa vida e dizer assim, não, mas eu também sou. E eu como isso. Eu também sou adventista, eu bebo isso. Eu também sou cristão. E eu vou nesses lugares aí. Falar nisso, acabamos de passar um momento tenso do mundo, né? Do Brasil, pelo menos, né? Momento tenso, que é o momento aí de carnaval. Tem muita gente que acha que não tem problema fazer algumas coisas, mesmo sendo cristão. E alguns jovens, se eu tenho jovens aqui na sala, não, eu também sou um jovem adventista. Eu também sou um senhor adventista. Não, eu também sou casado. Eu também, sabe? Olha a expressão, eu também sou profeta, como tu. Olha o que aconteceu, irmã Ilza, aqui, olha, com esse homem, no versículo
no versículo 19, olha lá. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Então voltou ele, comeu pão e bebeu água. O versículo 21, diz assim, ó, estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar e clamou e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto fostes rebeldes à palavra do Senhor e não guardastes o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara, antes voltastes e comestes pão e bebestes água no lugar de que te dissera: Não comerás pão nem beberás águas, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Se você continuar lendo, você vai ver o que aconteceu. Assim que esse profeta, homem de Deus, saiu dali, diz a Bíblia que um leão o encontrou no caminho e o matou. Irmãos, eu estou falando aqui do caminho da salvação. O que é o caminho da salvação? É o caminho que Deus orienta. É o caminho que Deus. Jesus Cristo, ele pega a gente. E eu não estou falando de perfeição, porque perfeito ninguém é, né, irmão Dimas? Perfeito ninguém é. Perfeito só existe um, né? Só existe um. E é por isso que nós precisamos desesperadamente dele, porque só há salvação nele. Mas é ele, irmã Marisa, é ele que nos chama para andar em caminhos, né? Para andar no caminho da salvação. O caminho da salvação é ele, é Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso guia, ele é o nosso capitão, é ele que nos leva ao porto seguro. Só que para isso nós precisamos confiar, não é? Para isso nós precisamos confiar. Tem gente que fala, pastor, mas sabe, eu não devolvo o dízimo porque e começa a justificar. Eu não consigo me firmar porque, sabe, a grande prova é se a gente confia ou não confia. Se Deus falou para não beber água e não comer naquele lugar, é um indivíduo que vai dizer, eu sou adventista como você, eu tenho a mesma idade que você tem, eu vivi o que você viveu, que vai fazer você quebrar o princípio de Deus. Só porque um outro ser humano, o problema é quando a gente olha para o ser humano. O problema é quando a gente foca no ser humano. Nós estamos vivendo em tempos difíceis e todos nós compreendemos isso. A grande questão é para quem eu olho, é para aonde está o meu foco. Sabe? Não entre, não beba, não coma neste lugar. E quando voltar, volte por outro caminho. Quem é que vai aparecer no seu caminho dizendo: Eu também sou igual a você, eu também tomei essa decisão um dia, mas eu faço isso, não tem problema. Eu comi isso, não tem problema. Deus entende. Quem é que vai mudar o seu foco? Me diz. Sabe, nós precisamos muito, sabe, do poder do Espírito Santo para permanecermos firmes neste mundo. Eu não tenho dúvida que não é fácil permanecermos no caminho, não é fácil. Mas Deus, ele nos abençoa, Deus, ele nos protege, Deus, ele nos guarda, Deus, ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E é por isso que eu e você, nós precisamos muito. Nós precisamos muito. Este era um homem de Deus. A Bíblia diz, era um profeta. Deus chamou esse homem. E a expressão bíblica é sempre assim, o homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus. E sabe o que acontece à mesa? Deus nem usa ele mais, usa o profeta falso para dar o recado para ele. Você vê que coisa? Usa o profeta falso para falar que ele foi rebelde. Sabe, João 14, verso 6 diz assim, ó, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Foi o texto que nós demos inicialmente. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, o que é confiar em Jesus? É obedecer, é seguir, é amar como ele amou, não é assim? É viver como ele viveu, é tratar as pessoas como ele tratou. Esse é seguir o exemplo de Jesus. Sabe, amados, eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a nossa maior expectativa. Sim ou não?
Essa é a nossa maior expectativa. Só que deixa eu falar um negócio para você. Isso aqui é a chegada. Essa é a chegada, é o momento da glória, né? É o momento da comemoração. Essa é a chegada. Mas tem gente que só pensa aqui, ó. Só pensa aqui. Vê, nós precisamos pensar na volta de Jesus todos os dias. Mas veja, se eu não estiver de olho no caminho, se eu não estiver de olho no caminho, essa frase é nossa aqui da sala, né? Tão importante quanto a chegada é o caminho. Concordam comigo? Concordam, irmã Diana? Tão importante quanto a chegada é o caminho. Se eu não estiver de olho, vigiando o caminho, eu não vou chegar lá. Pensar e relembrar a volta de Jesus e focar na volta de Jesus, pregar sobre a volta de Jesus, tudo isso é muito importante e especial. Mas se eu não vigiar, se eu não me preocupar com o caminho, como que eu vou chegar lá? Imagina só, eu estou em São Paulo. Imagina, eu estou querendo ir para o Rio de Janeiro e eu pegar a Regi Pentecoste em sentido Paraná. Eu vou chegar no Rio de Janeiro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe? Romanos 8 verso 39 diz assim, ó. Nem a altura, olha o que Paulo fala, gente. Esse texto é tremendo, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha quando o Espírito Santo trabalha no coração do ser humano, o que vai te separar do amor de Deus? O que vai te tirar do caminho? Nada vai tirar do caminho. Nada vai tirar do caminho. Sabe? Pode vir a pior tentação. E aí, irmãos, é que nós precisamos do Espírito Santo, porque a gente olha para a nossa vida e a gente vê como a gente é frágil, né? Como a gente é frágil. Sabe? Marcos ainda registrando um texto, uma fala de Cristo, Marcos 14, 38, diz assim, ó, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, olha só, Marcos ainda entra a questão do Espírito, a pessoa do Espírito Santo está sempre pronto. Mas vem a ideia o quê? De vigiar. Agora, isso é por nós? Não. Nada é nosso mérito. Na salvação nunca foi, nunca será feito por obra alguma. A salvação sempre é Cristo e começa com Ele e termina com Ele. Mas Ele também, através do Espírito Santo, nos ajuda, né? Olha aqui, ó, uma dica que pode facilitar a caminhada, tá bom? E aí eu relembro, sabe de quê? Gálatas capítulo 5, lembra? Que fala ali sobre os frutos do Espírito. Uma dica. Por que essa dica aqui? Essa dica que eu coloquei aqui, sabe o que que é? É que ali nós podemos fazer uma autoavaliação espiritual. Viu, irmã Nelci? Uma autoavaliação espiritual. Por exemplo, amor. O amor que fala aqui é o amor de Deus, o amor incondicional. Eu amo as pessoas incondicionalmente. A Bíblia fala que nesse fruto do Espírito, aquele que está no Espírito tem alegria. Mas como que eu vou ter alegria se eu estou vivendo em plena tristeza? Essa alegria interna, aquela que dá esperança, sabe? Aquela que faz você suplantar muitas coisas ruins. Você não foca nas coisas ruins deste mundo. Você tem paz, você tem longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Você é uma pessoa mansa, domínio próprio. Então, quando eu digo aqui que essa é uma dica da caminhada, é pegar isso aqui e fazer uma autoavaliação. E se não tem, Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso. Oração sincera, sabe, amados? Diante disso, eu quero dizer para você que nós precisamos ser revestidos de toda o quê? Toda a armadura para que não venhamos a cair, né, nas tentações do inimigo. E aí sim, se nós estamos na caminhada, a chegada vai ser certa. Se nós estamos na caminhada, a chegada vai ser certa. Sabe, eu fico pensando muito, meus queridos, que nós, sem Deus, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Nós vislumbramos. Tem gente que vislumbra a chegada. Tem gente que vislumbra, mas esquece de caminhar junto com ele. Por quê? Porque olha para a graça de Deus
que é uma bênção para nós, né? E achando que vai ser salvo de qualquer maneira, de qualquer jeito, sabe? Olha o que aconteceu agora, e eu encerro aqui, tá? Pensando nessa questão. Estava lendo um pouquinho sobre essa ideia, essa prática, irmã Ilza, sobre a questão do carnaval, né? E aí, essa festa, então, ela surgiu dentro de um contexto religioso. Ela surgiu dentro de um contexto religioso. Estava lendo uma matéria, ela estava dizendo assim, não pesquisei a fundo para saber se de fato procede, né? Então, então, o meu comentário, de fato, ele pode ser um comentário frágil, tá? Mas a matéria dizia assim, que essa instituição religiosa eles trouxe essa ideia dessas comemorações, porque na época, há muitos anos, tá? As pessoas se sentiam reprimidas, se sentiam reprimidas. E mesmo assim, então, acreditava-se que não serviam de forma adequada. Então, foi feito um período para que as pessoas pudessem extrapolar, não se sentissem reprimidos, pudesse fazer o que quisesse. E depois, então, começaria um período, depois do carnaval, então, começaria um período de purificação, né? Começaria um período, quer dizer, a pessoa no carnaval, esse período de festas aí, faz o que quer, e depois começa um período de purificação, entre aspas, né? Olha como o inimigo ele vai trabalhando com a mente humana. Faz o que você quer, depois você purifica. É assim que a Bíblia nos aconselha? Não, não é assim, não. A Bíblia nos chama uma vida de companhia, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, ter uma vida em comum com Ele. E é por isso que o nosso caráter vai transformando. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Jesus nos salva e nos coloca no caminho. Sabe por quê, irmã Diana? Porque o ser humano saiu do caminho. Então, o que aconteceu lá? Voltando, recapitulando para encerrar. Lúcifer, ser perfeito, se rebelou contra Deus, colocou orgulho no seu coração, veio para a terra. Fez o ser humano sair do caminho. Estava no caminho da salvação. Estava salvo, era eterno, no caminho certinho. Fez desviar do caminho, através de Adão e Eva. E todos os seres humanos, então, saíram fora do caminho. Diz o salmista Davi, né, em pecado concebeu a minha mãe, não é? Em iniquidade concebeu a minha mãe, né? Então, todos nós nascemos, né, já com a condição pecaminosa. Aí o que Jesus fez? Veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário e aí nos trouxe o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que agora o Espírito Santo entra para nos ajudar a permanecer no caminho, para permanecer em Cristo. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, ficou tão vislumbrado, e vários autores bíblicos, eles ficam vislumbrados com isso, tão grato que diz assim, ó, quem me separará do amor de Cristo? Quem? Quem vai me tirar do caminho? E o apóstolo Paulo, depois da luta acirrada que ele teve, ele diz assim: nada mais me separará do amor de Cristo, nada mais me separará, nada mais me tirará do caminho. Eu faço votos e oro para que Deus nos ajude, para que possamos permanecer no caminho. Se eu estou falando para alguém hoje que saiu do caminho da salvação, eu quero fazer um apelo para você hoje. Cristo está te chamando para que você endireite as suas veredas. Porque se você não estiver no caminho, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Porque você está indo em outra direção. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Que Deus nos dê o privilégio, a oportunidade da chegada. Para isso, Ele nos deu o Espírito Santo para permanecermos no caminho, né? Porque tão importante quanto a chegada é o caminho, tenha certeza disso. Tá? Eu quero nesse momento orar por cada um aqui, orar por mim também, porque esse remédio que nós oferecemos através da palavra de Deus é um remédio que a gente precisa tomar
diariamente também. Vamos orar, meus amados? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo, o nosso consolador e companheiro de caminhada. Obrigado pelo teu perdão, Pai. Obrigado pelo teu amor incondicional. Senhor, aqui nós nos reunimos para poder buscar o Senhor logo pela manhã. Aqui a tua palavra, Senhor, é o centro da nossa atenção. Aqui, Senhor, a busca pelo poder do Espírito Santo é a nossa primeira preocupação, porque sabemos que sem ele nós não conseguiremos permanecer em Cristo Jesus, que é o caminho, Senhor, que é a verdade, que é a vida, Senhor. Aqui nós, sem o Espírito Santo, não compreenderemos a tua palavra. É por isso que ele é tão importante e essencial para nós. Quero pedir, Pai, que o Senhor entre na vida de cada pessoa que está aqui e em cada pessoa que vai entrar mais tarde. Pai querido, se porventura tem alguém aqui que está fora do teu caminho, que está fora de Cristo, dentro desse contexto que falamos aqui, por favor, que o Espírito Santo faça a obra de restaurar tudo o que precisa ser restaurado, de endireitar aquilo que precisa ser endireitado. Senhor, nos ajude. Nós queremos chegar para o encontro do Senhor nas nuvens do céu. Para isso, nós precisamos muito da direção do Espírito Santo. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bênção, né, meus amados? Que bênção é ler a Bíblia logo pela manhã, né? Tô bem aqui, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia com alegria. Que culto bom, né, pastor? Bom, depois que você escolhe o ponto de chegada, mais importante do que a chegada é o caminho. É o caminho. Se não tiver no caminho, não chega lá, né, pastor? Pode escolher chegar onde quiser, irmão. Se você não tiver no caminho, você não chega, né? Não chega. Então, Verdade. depois que definir, eu quero chegar aos céus, eu quero chegar em Jerusalém, quero Jesus Cristo, pronto. Defini o foco no negócio. E agora, eu tô no caminho? Tô no caminho. Isso é importante demais, pastor, porque para fazer certo tem um jeito certo de fazer. E me preocupa muito, e Deus precisa reorientar o direcionamento de cada membro dessa igreja, de cada pastor, de todos nós. A igreja precisa de uma reorientação quanto ao caminho, que nós sabemos e ouvimos sempre. A maior necessidade da igreja é de um verdadeiro reavivamento entre nós, da verdadeira piedade Verdade. entre nós. Você sabe que o texto está dizendo assim, ó, tá faltando alguma coisa. Quando você pega Apocalipse, por exemplo, lá está dizendo a igreja é morna, está faltando alguma coisa. Nós temos que nos alegrar com o que Deus faz com a igreja, porque ela é uma potência mundial, é a menina dos olhos dele, que ele não deixa de ter atenção com ela em momento nenhum, mas ao mesmo tempo eu não posso tirar os olhos de sua real condição espiritual, porque senão eu acabo me contentando com aquilo que não é suficiente. Sim. É como a mulher que o marido não entrega carinho, só dá provisão, ele dá comida, ele dá moradia, dá roupa, mas não dá um carinho, não ama, não protege, não tem senso de pertencimento nisso. Mas ela olha e diz assim: ah, ele provê tudo, tá bom. Então, a gente não pode viver contente com o que a gente tem se o que a gente tem é insuficiente. Essa esposa que não tem carinho, ela pode até resistir, mas vai ser infeliz. Nós precisamos, urgentemente, de entender algumas coisas quanto ao caminho, e eu tenho percebido Deus movendo todas as peças do tabuleiro, tanto fora como dentro, para a gente chegar nessa compreensão. E vai acontecer logo, porque
Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Ai, como é bom, não, irmãos? Bom dia, tudo bem? Estou vivo. Executamos mais um retiro espiritual desde sexta-feira com a igreja acampada e o local que nós alugamos esse ano tinha uma igreja mesmo, um templo com toda a estrutura e nós pudemos realizar cultos maravilhosos ali. Deus chegou no coração, decisões, pessoas entregando a vida a Jesus. Foi um acampamento maravilhoso. Foi, o acampamento foi composto, né, pelo meu distrito e pelo distrito do pastor Rubens, que é vizinho aqui. A gente trabalha na cidade de Valparaíso. Ele lidera o distrito da escola, como a gente chama, e eu lidero a parte sul da cidade. E assim, foi uma benção. Quando eu, quando eu dirijo um acampamento, nas primeiras orientações eu digo para eles assim, que eu não vou chamá-los para nada. Não vou chamá-los para nada. Não vou chamá-los para a piscina, para o futebol, para o vôlei. Não vou chamá-los para comer. Eu vou chamá-los apenas para uma coisa, para o culto. Para o culto. Porque para mim, no acampamento, a principal parte é o culto. E aí, todo dia de manhã, todo dia à noite, 40 minutos antes, eu começo a rodar o acampamento. E gritando mesmo, eu grito no meio do acampamento. E chamo todos, vou barraca por barraca. Vou no dormitório feminino, grito na janela, porque eu não posso entrar, né, irmãos? Então eu grito na janela. E no dormitório masculino eu entro, batendo cama por cama. Vai pro culto, porque é no culto que Deus transforma os corações. E foi uma benção. Depois eu vou mostrar umas fotinhas. Vai rolar um vídeo aí que eu vou mostrar para vocês. Nós entramos lá do acampamento, né? Na segunda-feira, o Rogério me viu lá e disse: Olha, tem um pessoal ali. Saiu um pessoal do Mato Grosso, irmãos, do Mato Grosso. Sirlei, o esposo, Valdinei e mais um grupo de irmãos e irmãs saíram para acampar conosco, lá do Mato Grosso, 1.400, quase 1.500 quilômetros. Fez aniversário conosco no acampamento, todos usando a camiseta da Sala 57, um belo testemunho para o meu próprio distrito, né? É um belo testemunho de gente comprometida com a Sala 57. Deixa eu falar com vocês uma coisa, querido, ainda sobre o que o pastor Adevaldo pregou aqui, que é um negócio assim importante sobre o caminho, porque uma vez eu conversando com um líder e uma pessoa disse assim, me lembrou agora, né? Olha, tem que ter cuidado com o movimento da Sala 57, porque o pastor Wagner entra falando lá com a gente, e aquela voz dele e a voz dele vai entrando e vai hipnotizando a gente. Como é que pode uma pessoa falar um negócio desse, né? Se a voz é ruim, reclama. Se a voz é boa, reclama. E o que que a gente vai ficar mudo, então, é? Não tem sentido um negócio desse, né? Mas eu estava lembrando disso aqui agora e me veio um riso dentro, né? Eu vou mostrar para vocês um texto que foi em um link que nós postamos, e daqui a pouco você vai ver também algumas atividades da sala. Esse texto aqui, ó, que está aí mais ou menos na sua tela, diz assim, ó, em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Aí ela, de forma geral, fala de todos do Antigo Testamento, mas de forma bastante específica daqueles que são do Novo Testamento.
Eu vou explicar por quê. Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Era a união com Deus, a união com o Espírito Santo e a união com Cristo. Atos dos Apóstolos 47.2, segundo parágrafo. Vou ler de novo. Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Era a união com Deus, a união com o Espírito Santo e a união com Cristo. Eu fico tão contente quando esse material vem à tona, porque nós aqui damos bom dia para Deus, bom dia para Jesus e bom dia para o Espírito Santo. E eu já fui questionado por algumas pessoas dizendo assim: para que isso? É só falar com Deus. Para que conversar com o Espírito Santo? É só pedir em nome de Jesus. Fica claro, além de outros textos que a gente leu, como ela diz assim, ó, é necessário uma imersão nas três potências da divindade. Quais são as três potências da divindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, em que consistia a força dos que no passado venceram a perseguição por serem perseguidos por Jesus? Qual era a força deles? A compreensão de que, por isso que eu falo especificamente do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento não havia a plenitude do Espírito, muito embora eles já compreendessem isso, muito embora já o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo já estava disponível no Antigo Testamento, mas não em sua plenitude. Ou seja, o mesmo poder, mas não em sua plenitude. Essa plenitude aqui não significa que ele tinha menos poder no Antigo Testamento. Não, é o mesmo poder. Escute o que eu estou te falando aqui, irmão, preste atenção. Plenitude aqui significa que ele ainda não liderava o plano. Ele ainda não liderava o plano. No Antigo Testamento, o Pai liderou o plano. Na fase de Cristo, ele liderou o plano. E quando ele foi para os céus, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Olha, presta atenção, se eu não for, o Consolador não virá. Aí você fala, mas pastor, você já falou tanto isso. Tem muita gente nova na sala que ainda não ouviu isso. E você está aqui, que já está na sala há algum tempo, esperando quem não chegou. É por isso que você está aqui, Lene. Está esperando quem não chegou. Viu, Elô? Vi você passeando aí com o pessoal da turma, hein, dona Lene? Você não é fácil, não, hein? Passeando com o pessoal da sala, já tem camiseta, né, dona Lene? Você não é fraca, não. Elô, lindinha, fofinha, amada do Senhor, bom dia. Então, isso aqui é importante você compreender. Olha para mim aqui, ó, olha para mim. Ele foi, e porque ele foi, ele diz assim, ó, se eu não for, o Espírito não virá. Entendeu ou não? Se eu não for, o Espírito não virá. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Ó, depois que você decide que é Jesus, quer chegar lá em Cristo, mais importante do que chegar em Cristo é agora permanecer no caminho. Porque se você não estiver no caminho, você não chega em Jesus, entendeu? Não? Então, o caminho é algo fundamental, Marli. Fundamental. Então, pega a ideia. Eu faço uma pergunta sempre, e as pessoas ficam com um pouquinho de dificuldade para responder. Eu pergunto assim: Jesus está aqui agora neste culto? Sim ou não? Jesus está aqui agora? Sim ou não? Por que você está com dificuldade de responder? A resposta é sim ou não. Jesus está aqui. A irmã Ilza diz que sim. Né, irmã Ilza? Tá. Você sabe qual é a resposta? A resposta é sim e não.
É, sim e não. Preste atenção aqui, ó. Eu vou enviar o Espírito para vocês, porque se eu não for, ele não virá. Ou seja, Eliane, existe uma troca de lugares. Jesus precisava ir para o santuário para iniciar uma fase importante do juízo. Era ele que tem que fazer isso. E aí, para ele realizar isso no céu, nós não poderíamos ficar órfãos. E como é que a gente não ficou órfão? Quando ele enviou, pastor Aliomar, um outro igualzinho em essência a ele. Alós, Paracletos, outro da mesma espécie. Se não te deixei órfãos, não significa só que ele vai voltar para me buscar. É que ele enviou um outro pai. Eu tenho o pai no plano, Jesus é o meu pai, o Espírito Santo é o meu pai, todos essencialmente são iguais. Só que o pai é o pai pela função, Jesus é o Salvador pela função, o Espírito Santo é o Paracletos pela função. Mas eles têm as mesmas características. Então, quando é importante entender isso, sabe por quê? Porque se eu entendo que Jesus está no céu ministrando juízo e ele viu outro e ele precisava ir para enviar esse outro, é porque ambos não estão no mesmo lugar fazendo a mesma obra. Jesus está no santuário realizando a obra dele e enviou o Espírito para continuar agora numa dimensão muito maior do que a de Cristo. Por quê? Jesus não poderia estar com todos ao mesmo tempo. Se Jesus estava na Galiléia, era na Galiléia que ele estava. Se Jesus estava em casa, na casa de Lázaro, era na casa de Lázaro que ele estava. Não significa com isso que Jesus não deixou de ser onipresente. Ele nunca deixou de ser onipresente. Escondeu sua onipresença. Escondeu sua onipresença quando ele se reveste de humanidade. E a outra fase do plano iria exigir e exige que ele esteja no corpo glorificado. E este corpo glorificado, segundo o que nós já estudamos aqui, não pode estar em todos os lugares, por escolha. Escute aqui uma coisa. Quando eu não faço algo, Marli, porque eu não posso, é impossibilidade. Quando eu não faço algo porque escolho não fazer, é literalmente uma escolha. Então, Cristo pode estar dentro de nós onde Ele quiser ao mesmo tempo, mas Ele escolheu não fazer isso, recebendo o mesmo corpo glorificado que nós vamos receber, e Ele envia o Espírito, agora com duas condições, de estar ao redor de nós, como Cristo estava, e dentro de nós. Lá no texto. Então, entender isso no caminho é fundamental, sabe por quê? Porque uma vez Cristo está no santuário e o Espírito Santo foi enviado para estar conosco, quem é que está liderando o plano agora? É o Espírito Santo. E como é que eu me relaciono com Jesus Cristo? Através do seu Espírito que foi enviado. É o representante. Existe um sistema de representação dentro da Trindade na execução do plano. Preste bem atenção. Isso aqui é o caminho, irmão. Existe um processo de representação dentro da Trindade. O Pai é o grande gestor do universo, Ellen White diz. E ele enviou Jesus como seu representante. Jesus veio para ser meu substituto, meu salvador, meu intercessor, certo? Meu exemplo. Ele cumpre a parte dele, sobe até os céus, recebe o Espírito Santo como a promessa do Pai e envia o Espírito Santo como promessa dele à igreja. Então, quando Jesus envia o Espírito Santo,
O Espírito Santo é o representante de Jesus. Então, olha que coisa linda, ó. Não havia dom maior, não havia bênção maior. Escute aqui, irmão, ó, presta atenção. Não existia bênção maior que o Pai pudesse dar a nós, não fosse Jesus Cristo. Quando Jesus cumpre sua missão, Giovanni, não havia bênção maior, não havia dom no céu maior que Jesus pudesse enviar, que não fosse o Espírito Santo. Então, Jesus é a bênção do Pai para nós, o Espírito Santo é a bênção de Jesus para nós. Eu preciso entender isso. E agora que ele está liderando aqui, Lore, é com o Espírito Santo nossos tratos. Cristo é o nosso modelo, nosso exemplo, nosso Salvador, é em quem nós vamos estar lidando, ligado, em comunhão, através do Espírito Santo. Ou seja, como é que a vida do cristão é? Agradece as bênçãos do grande Deus, o adora, o ama, enfim, né? Deus é tudo. A Jesus Cristo, com Jesus Cristo, a gente permanece ligado à videira, em comunhão, e com Jesus eu planejo tudo, irmão. Eu não faço nada sem Jesus Cristo. Eu planejo tudo com ele. Se eu vou pregar, se eu vou fazer uma visita, se eu vou fazer um funeral, se eu vou apresentar uma criança, se eu vou resolver problemas, se eu tenho que fazer a gestão da minha casa, planejamento. Senhor Jesus, eu vou à casa da Maria, eu vou apresentar o filho. Senhor Jesus vai ter acampamento. E aí planeja tudo com Jesus. Nós não vivemos sem Jesus, irmãos. Nós não vivemos, Maria Eliette, sem Jesus. Mas a gente também não vive sem o Espírito Santo. É a união com o Pai, eu acabei de ler, união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Planejou, irmã Maria José, com Jesus, vai continuar com ele no dia. E aí, vem a hora de executar isto. Só que é assim, ó, você planeja, não tem poder para executar. Você tem que receber o poder, que é o Espírito Santo, para executar o planejamento que você fez com Cristo. Chegou na hora de decidir o que fazer com aquele planejamento que você fez com Jesus Cristo. Quem é o conselheiro? O Espírito Santo. Aí você agora vira para ele e fala assim: Espírito Santo, eu combinei ali com Jesus Cristo que a gente ia fazer esse esquema aqui, Ariadne. E me ajuda aqui, Espírito Santo. Qual é a direção que eu tomo? Ele é o conselheiro. Ele não é conselho? Ele não é o conselheiro? Como é que ele é o conselheiro? Me explica aqui uma coisa. Como é que ele é o conselheiro e você nunca pede conselho para ele? Irmãos, eu vivi, escute aqui, ó. Eu vivi 30 anos, vamos colocar 30, porque 5 eu fiquei no hiato. Eu conheço a igreja há 35 anos. Fiquei 5 anos fora, desviado, voltei, graças a Deus. E 30 anos eu liderei essa igreja. De 30 anos que eu liderei essa igreja, 20 deles, Neuci, 20 deles, eu liderei sem perguntar nada para o Espírito Santo. Irmãos, 20 deles, eu liderei a igreja sem pedir nenhum conselho ao Espírito. O que que as pessoas no passado, irmãos, a gente acabou de ler aqui, ó. Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Era a união com Deus, união com o Espírito e união com Cristo. Ou seja, o relacionamento pessoal com Deus, o relacionamento pessoal com Jesus Cristo e o relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Sem a plenitude no Antigo Testamento, agora com plenitude no Novo, quando é o Espírito que, representando a Cristo, lidera nossa vida. Qual é o resultado, irmãos? Qual é o resultado de um líder de igreja, de um pastor que lidera a igreja sem pedir os conselhos e a liderança do Espírito? Igreja morna. Uma máquina de produzir material, uma máquina de produzir material. Quem tem ouvidos, ouça.
que o Espírito diz às igrejas. Uma máquina de produzir material. Menina dos olhos de Deus, mas que precisa reorientar o caminho. Depois que eu decidi que é Jesus, depois que eu decidi o destino da minha viagem, agora o mais importante é o caminho. Porque se eu não estiver no caminho, eu vou morrer de querer chegar e vou estar fora. O caminho, irmãos, é o Pai, é o Filho, é o Espírito. Sempre foi. Sempre foi. Porque o pastor Adevaldo tocou nisso, a gente fez, eu senti necessidade, porque tem muita gente aqui que não chegou na sala recentemente. Inclusive, eu já estou preparando uma revisão. Essas quatro ênfases aqui, ó, vida no espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa. No final de março, o pastor Lucas Alves, que é o ministerial da divisão sul-americana, vai passar aqui conosco. Segunda, quarta, quinta e sexta, estudando o livro de Romanos. Vamos estudar o livro de Romanos, capítulo por capítulo. Bem legal. O livro de Romanos é importantíssimo para nós. Então, segunda, quarta, quinta e sexta, o pastor Lucas vem e vai estudar o livro de Romanos. Na semana anterior ao pastor Lucas, eu vou fazer uma revisão dessas reorientações aqui, ó. Eu tenho sermões e sermões sobre essas ênfases, mas eu tenho um para cada ênfase desse aqui que resume, que condensa a ideia do que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou fazer para você que já viu, tem gente aqui que já viu 3 ou 4 vezes. Se essa não for a quarta ou quinta vez que eu vou fazer isso. Mas tem muita gente que não viu. Então, para você que não viu, vai ver a primeira vez. A, a reorientação dessas ênfases aqui, ó. E, para você que já viu, vai relembrar. Neste ponto, deixa eu dizer para você aqui, ó. Quando eu pergunto para uma pessoa qual é a parte mais importante da sala 57, e o ser humano está nesta sala já há algum tempo, e ela me responde assim: ai, pastor, os testemunhos. Ai, pastor, eu gosto do pastor fulano de tal quando ele prega uma bênção. Aí eu fico olhando para esse ser humano que já está aqui há algum tempo, e eu fico olhando para ele assim, falei, Senhor da glória, como é que eu faço para abrir a cabecinha desse rapaz, dessa moça, esse abençoadinho de Jesus? Hum, a parte mais importante da sala são seus ensinos, porque o testemunho é resultado disso. As pregações são resultado disso. A vida muda quando a gente compreende essas coisas. Vou dar um exemplo. Toda vez que uma pessoa dá um testemunho diz assim, pastor, minha vida mudou completamente. Por quê, filho? Porque eu entendi que o Espírito Santo é meu amigo. Ó, se eu tivesse aqui 5 anos e você não tivesse entendido que o Espírito Santo é seu amigo, você pode andar com ele, conversar com ele, pedir conselho, ser guiado por ele e ter uma experiência de reavivamento com ele, seria mais um culto. Centenas de milhares tem aí na internet. Mas aqui, a chave da virada é entender que é com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Entendeu ou não? E que ele gera amor, ele gera semelhança e eu prego com a semelhança. Ó, é com os três, o líder agora é o Espírito, ele gera amor, esse amor gera semelhança e eu prego com a semelhança. Cara, entender isso está mudando a vida de tanta gente. Aí você vai me dizer que o mais importante é o testemunho? Testemunho é resultado disso. E eu tenho uma crença, ensinada por Jesus Cristo. Quer mudar a vida de uma pessoa? Quer? Mude a maneira como ela pensa. Se você consegue estimular mudanças comportamentais,
sem que você tenha mudado a maneira como a pessoa pensa, essas mudanças comportamentais serão efêmeras, serão passageiras. Agora, se você produz mudança comportamental por mudança da maneira como se pensa, pode ser que a pessoa até desista, mas enquanto ela estiver valorizando o que aprendeu, ela vai reagir de acordo com o ensino. Entenderam ou não? Bom, tendo entendido isso, eu não sei por quanto tempo você quer que a sala 57 continue. Não sei por quanto tempo. Eu sei, eu não quero parar. Eu não quero parar. Eu amo isso aqui, irmãos. Eu amo encontrar meus irmãos da sala, é fantástico. Mas para a sala continuar, você precisa entender uma coisa. No auge da pandemia, foram a quantidade de links enviados que fez toda a diferença. E será assim. A gente precisa continuar importunando pessoas, no bom sentido, com envio massivo de links. Você pode fazer isso através da sua lista de transmissão ou da criação de uma comunidade. Deixa eu explicar uma coisa. Tirei para fazer isso agora. Olha só, deixa eu explicar para você. Eu não quero que você seja apenas um replicador de links. A comunidade, ela facilita algumas coisas, mas ela atrapalha outras. Então, na comunidade, você pode colocar tantas pessoas que você quiser ali, quantas pessoas que você quiser numa comunidade, sem que você tenha o número dessa pessoa no seu contato. Desculpe, apaga tudo. Você pode colocar na comunidade a quantidade de pessoas que você quiser, sem que esta pessoa tenha o seu contato. Ela não precisa ter o seu contato. Está ali a Lene está ali. Eu vou colocar a Lene numa comunidade. A Lene não precisa ter o meu número. Eu vou colocá-la numa comunidade. Então, significa que você pode pegar 500 nomes de pessoas aleatoriamente e colocá-las todas nesta comunidade. Como é que você vai fazer? Você vai registrar o número dessa pessoa no seu telefone, no seu grupo de contatos, e do grupo de contatos que você tem, você vai colocar essa pessoa dentro da sua comunidade. Mas ela não precisa ter seu número no telefone dela. Porque na hora que você jogar o link nesta comunidade, vai aparecer lá no grupo de notícias do WhatsApp dela, de que ela está numa comunidade que tem um link. Então vai aparecer a comunidade lá. Deixa eu dar um conselho. Não coloque nome na comunidade tipo, eu fiz isso no começo e entendi que não é bom. Comunidade, eu tenho uma chamada Amigos da Sala. Amigos da Sala 57. Eu deixei lá porque meu grupo já está acostumado com isso. Mas o que que eu faria hoje, se eu for criar uma comunidade? Eu colocaria meu nome. Igualzinho aparece quando você recebe o link na lista de transmissão. Quando eu envio o link pela lista de transmissão, aparece meu nome lá. Então, coloque na comunidade o seu nome. Porque na hora que o link aparecer na comunidade, vai ser o seu nome que vai aparecer lá. E a pessoa se identifica com você. Igualzinho à lista de transmissão. Esse é um modelo. Outro modelo, preste atenção aqui, a lista de transmissão. Qual é a diferença? Diferenças são várias. Uma delas é a quantidade. Você pode colocar muito mais pessoas numa comunidade do que você pode colocar em uma lista de transmissão, basicamente. A privacidade de uma comunidade é similar à privacidade de uma lista de transmissão. Então, essas coisas são boas.
Agora, a lista de transmissão, escuta aqui, ó. Todos aqueles que você pegar e colocar na sua lista de transmissão, registrou o nome no seu telefone, colocou lá na lista de transmissão, esta pessoa da lista obrigatoriamente precisa ter o seu número registrado no celular dela, porque senão não transmite. Olha o nome, ó, lista de transmissão. Então, se é uma transmissão, eu transmito algo que tem que chegar no ponto. Por isso, lista de transmissão, Diana, precisa ter o nome no seu contato, lá no grupo de contatos do seu telefone. Comunidade não precisa ter o nome no seu telefone, porque ela vai receber via comunidade. Lista de transmissão precisa, porque ela vai receber por transmissão pessoal. Pastor, eu posso ter uma independentemente da outra? Meu conselho, não. Porque na comunidade você perde o contato com as pessoas. É muito fechadinho. Lá na comunidade, ninguém vê telefone de ninguém. Se eu tenho uma comunidade com a Marli está na minha comunidade. Lá não se comenta, não aparece nada, é só para receber o link. E a pessoa da comunidade só vê o meu número de telefone. Ela não vê o número de mais ninguém. É impessoal, é muito frio. É literalmente uma ideia de mandar um conteúdo que eu quero. Útil, prático, mas meio refratário. Já a lista de transmissão, ela é quentinha, porque a pessoa tem meu número, eu mandei no privado dela, e é nessa lista que você vai colher testemunhos, é nessa lista de transmissão que a pessoa manda um pedido de oração. Lá na comunidade, a pessoa não pode fazer isso, a não ser que você abra a comunidade. E não é interessante abrir a comunidade, senão vira uma bagunça. Aqui na lista de transmissão, não. A Marli está na minha lista de transmissão, e aí ela tem necessidade de falar comigo, vai lá no meu número e, pastor, ora por mim. E aqui gera uma. Aí você colhe testemunho e vira uma igreja que você cuida, literalmente. Nós estamos precisando muito disso de novo. Que a gente, por uma coisa, não pode abrir mão de outra, quando elas são úteis. Agora, eu vou chamar a Marli aqui. Marli, sabe aquela conversa que a gente teve sobre estratégia de abordar pessoas? Eu queria que você falasse para eles a ideia que você teve, que eu acho que a gente precisa seguir nessa direção. Abre aí. Bom dia, tudo bem? Ok. Bom dia, tudo bem, pastor? Bom dia para todos. Alegria estarmos juntos. Nós estávamos conversando sobre a perspectiva de avanço da sala e você me disse que iria para uma abordagem pessoal, porque a Uhum. lista é importante, a comunidade é importante, só que por nós não estarmos mais na pandemia, nós competimos com muita coisa. E a maneira de evitar a competição com muita coisa é usar a pessoalidade. Então, Isso. você decidiu fazer uma abordagem para trazer mais amigos para a sala. Fala para eles como é que você vai fazer aí. Exatamente, pastor. Nós vivemos um momento em que nós temos, já de bastante tempo atrás e agora muito mais, acesso a tudo, temos muitos conteúdos e todas as pessoas podem buscar pela internet e encontrar tudo o que quiser. Mas a pessoalidade ela ainda faz muita diferença, a pessoalidade. Então, você ter sua lista de transmissão, ela é muito, muito importante. Você ter uma nova lista de transmissão. Então, você continua mandando para aquelas pessoas que você mandava, ok. Talvez seja importante você acrescentar mais pessoas ou abrir outra lista, mas eu estava pensando que é o momento de nós usarmos a pessoalidade. E quando o senhor estava falando aí, né, obrigar a entrar no bom sentido, agora há pouco o senhor falou, eu gosto muito dessa expressão. Eu abri aqui em Lucas, Lucas 14, quando Jesus está falando a parábola do grande banquete. Então o rei fez o banquete, né, lá para
para convidar as pessoas já tinham recebido o convite, na hora da festa eles não tinham chegado. Então o rei vai e fala para os servos, avisa eles que está tudo pronto. Aí vão, avisam, os servos vão e começam a convidar aqueles que foram convidados especiais. E os convidados especiais, um casou, um comprou fazenda, outro tinha, enfim, não vieram. E aí os servos chegaram, falou, Senhor, eles não podem vir e a festa está toda pronta. Então o Senhor diz, vai e chama outro grupo de gente, né? Vai e sai por aí, convida, né? Pessoas melhores. Jesus disse Depois o assim, ó, rei vai e fala, ó, vai e convida outros. Aí quando chega no capítulo 20, no versículo 23, o Senhor disse para os servos, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Eu amo essa expressão, obrigue-os a entrar. Por quê? Ninguém vai para o reino do céu obrigado, ninguém vai. Mas às vezes a pessoa tem que ser obrigada a parar e ouvir. Quando ela ouve e ela se apaixona por Jesus, pelo Espírito, então ela fica. Porque tem gente que tem preconceito, tem gente que não tem a habilidade de administrar o tempo, tem pessoas que não têm noção de prioridade. A esses a gente tem que obrigar. Vir, o obrigar aqui de Deus é assim, insiste tanto que a pessoa vai dizer assim: olha, eu vou para Marli parar de me encher. Quando ela vem, ela ouve, fala: Uau, por que que eu não aceitei o convite antes? Então, eu penso que nós temos que fazer um trabalho de formiguinha. Vamos de um por um? Falar, amiga, eu tenho uma amiga querida, eu vou chegar para minha amiga Regina amanhã. Vai ter um culto muito especial que eu frequento e eu quero te convidar a entrar nesse programa. Chama Sala 57. Eu vou te esperar, começa às 5 horas da manhã. Falar, eu sei, parece muito cedo, né? E é cedo para muitas coisas, mas é o horáriozinho assim que a gente vai ter para falar com Deus e que ninguém vai atrapalhar. Antes disso, você só vai ouvir o meu telefone te tocando aqui, te chamando, amiga. Vou entrar agora, bora, estou te esperando. Vamos entrar juntas? Então é isso, pastor. Um trabalho de formiguinha. Vou chamar ela, vou chamar outra, eu, de maneira pessoal, e vou insistir. Amanhã não deu para entrar, depois de amanhã eu vou insistir, e depois. Obrigar a entrar. Essa é uma estratégia de Jesus, o convite para amigo, né? Vem o convite para aquele grupo que está mais em contato. Depois a outra estratégia alarga esse convite para outros que nem me conhecem tanto. Depois alarga o convite para outros. Depois você sai e obriga a entrar. Todo mundo tem que vir e tem que ouvir. Esse vai ser nosso trabalho. Eu tenho que trazer um. No início aqui da sala, nós estávamos com 1.600 pessoas assistindo. Eu não sei quanto está agora, que eu não vi no YouTube. Eu não vi quantos tinham. Então, imagine se nós, 1.600, insistirmos em trazer um no trabalho de formiguinha. Seremos 3.200. A questão que tem que ficar bem clara é que Deus não está ligando para o número, mas os números eles são reflexo de quem está ouvindo. Nós não podemos ignorar isso. Eles são reflexo de quem está ouvindo. E agora é um outro grupo de pessoas que vai fazer parte da sala 57. Não é mais quem não tem opção, quem não pode sair de casa. São pessoas que estão sedentas de uma nova abordagem, de uma nova esperança, de uma nova expectativa. Bora um por um? Trabalho de formiguinha? ó, nosso pico aqui, Marli, foi de 2.565 simultâneos e quase 8.000 pessoas ou Olha famílias que incrível. que participam. Agora, se cada um de nós se colocasse à disposição do Espírito para trazer mais um, a gente potencializava isso rapidamente. A grande questão é que a gente fala aqui, e uma boa parte dos que ouvem ficam assim, ó, e não saem para a ação. A Marli está dizendo isso aqui porque ela está na sala por um trabalho pessoal.
A Marli foi trazida por alguém que a convidou pessoalmente. Mandou o link, Verdade. etc. Mas teve o cuidado de ligar, de falar pessoalmente com a Marli. A Marli disse, pô, mas essa pessoa aqui, que eu considero, está me dizendo que é bom, eu vou. É diferente de receber um link sem explicação nenhuma, Isso, isso. entende? É muito Exato. diferente. Então, trouxe a Marli aqui porque ela é testemunho disso. Ela está aqui porque recebeu o link, mas recebeu uma informação digital, ou seja, a pessoa, a Marli pensa assim, nossa, falou comigo, é porque é bom. Marli, obrigado pela boa vontade de sempre. Muito bem, irmãos, ó, lista de transmissão é importante, precisamos começar de novo. Comunidade é uma nova metodologia que também funciona sendo usado corretamente, mas o contato pessoal, ele é fundamental para a existência da sala. Então, eu quero convidar você, nessa semana pós-retiro espiritual, né, porque a sala vai e volta, porque a gente vai sofrendo essas competições saudáveis que a igreja tem, mas eu quero convidar você a ir a uma pessoa pessoalmente e se comprometer dentro desta semana. Hoje nós estamos aí na quarta-feira, quarta, quinta e sexta. Você, Neuci, até sexta-feira. Você, Eliette Chaveiro, Thalitinha Lindinha, Juvani, Pastor Aliomar, Valéria Albuquerque, ó a Valerinha ali, ó. Você que está aqui na sala está sendo convocado até sexta, viu? Tem quarta, quinta e sexta. Até sexta-feira, trazer alguém para assistir a sala pessoalmente por um convite que você foi, mostrou o rostinho, a pessoa ouviu sua voz, você explicou que bênção é para você. Eu quero muito entrar na sala com você na sexta-feira. Quero muito. Aí na sexta-feira eu vou trazer um sermão, daqueles sermões bem ao coração, bem ao ponto, explicando algumas questões importantes sobre a sala. Mas até sexta, ore ao Espírito Santo, faça o convite, acorde a pessoa, entre com ela na sala, porque nós precisamos avançar e crescer. Você sabe que números, pegar o que a Marli disse, números não são importantes para mim quando eu penso nesses números como um relatório. Para alimentar relatório. Acho que esses números, eles. Quando eu penso em número e relatório, como não como uma base, como uma coisa mais importante, porque a relação número e relatório é importante. Percentual, você avaliar números, isso é importante, você faz isso na sua vida. Com a igreja não é diferente. Mas quando números eles tomam o primeiro lugar e tudo é fundamentado nesses números, é, é ruim. Agora, quando eu penso em número, e cada número desse é uma pessoa, é um ser humano que precisa ser fortalecido em Cristo, é um ser humano que precisa levantar porque caiu, é um ser humano que precisa ser ouvido, é um ser humano que precisa de um abraço, de ser visto, de ser ouvido, de ser o coração aquecido pelo Espírito Santo. Aí, para mim, eu quero muitos números, muitos, muitos, porque são pessoas que precisam, como eu preciso, de ser amado, irmãos. Então, na minha cabeça, assim, ó, quantos mais estiverem aqui, são, são oportunidades que eu tenho de ajudar pessoas e ser ajudado ao mesmo tempo. É assim que eu penso o número. Eu queria que você pensasse no número assim também. E lutasse por eles, irmão. Lutasse por eles. Eu vou terminar essa reunião hoje contando uma experiência para você. O meu testemunho dessa semana, tá? Testemunho do pastor Wagner. Quando eu cheguei, não vou contar o meu testemunho, vou contar o testemunho de alguém comigo. Porque cristianismo só tem sentido, Maria Eliette Chaveiro,
Só tem sentido se o seu cristianismo está movendo outras pessoas a conhecer Jesus Cristo. Só tem sentido. Ó, não adianta se tu conhece tudo da igreja, se tu conhece o nome de um monte de presidente, se você já foi pastor, se você é pastor, se você manja de profecia, se sabe todas as datas, tem um monte de texto conhecido, já leu a Bíblia 200 vezes. Não me importa, isso é tudo muito bom isso. Mas se isso não estiver produzindo novos homens e mulheres para o reino de Deus, isso é ineficiente. É ineficiente, irmãos. Ineficiente. Você não vai entrar no céu com sua biblioteca. Você vai entrar no céu com pessoas. Você não vai entrar no céu com biblioteca. Você vai entrar com pessoas. Às vezes me incomoda, sabe, irmãos? Eu tenho aqui duas prateleiras de livros. Pastor José Alves, eu tenho duas prateleiras de livros aqui. E às vezes a gente superposiciona a câmera para aparecer nossa biblioteca, né? Porque dá uma certa credibilidade, não é? As pessoas estão vendo os livros lá atrás. Teoricamente, eles falam assim: nossa, quantos livros! Então, se tem muitos livros, ou essa pessoa é sábia, olha, podemos confiar nela. Está na hora de trocar essa prateleira de livros por fotos de pessoas que foram salvas por você. Por você, no sentido aqui de ter sido o caminho pelo qual a pessoa encontrou Jesus Cristo. E a gente não salva ninguém, mas pode levar à perdição, né? Aquelas pessoas que aqui atrás, aqui, ó, as imagens de pessoas que foram para o tanque do batismo e lá de dentro disseram assim, ó, eu estou aqui porque Deus me trouxe. Mas se não fosse você, pastor José, não sei como seria. Que tal trocar a nossa biblioteca por imagem de pessoas que foram salvas porque você existe? Na cidade nós não vamos entrar com nossa biblioteca, não, irmãos. Na cidade nós vamos entrar com pessoas. Eu não estou descreditando conhecimento, mas é a semelhança que é mais importante. Eu não descredito conhecimento, inclusive busco todo dia. Mas o mais importante, a semelhança com Jesus. Que eu conheço de gente que estuda muito e não parece, não é brincadeira. Então, meu grande desespero é ser, será que eu sou parecido com Jesus? Será que quando as pessoas, apesar das minhas falhas, né? Cristo nunca falhou, mas será que elas identificam Cristo em mim? Essa é a minha preocupação. E nessa preocupação, quando eu cheguei no meu distrito, tem um monte de jovem fora. Um monte de jovem fora. E eu comecei a trabalhar esses meninos. Comecei a levar para acampamento, mandar mensagem. Tem uma delas agora que está grávida, né? Menininha fora. Pense, uma bênção. Já esteve na minha casa com jovens. Já esteve em almoço aqui em casa com jovens. Já estive na casa dela. Mando mensagem com frequência. E aí ela me zapeou e disse: estou grávida, pastor. Fora da igreja. Se envolveu com um rapaz, ficou grávida. O senhor pode vir aqui e abençoar o meu filho? Falei, posso abençoar o seu filho. Claro que sim. Claro que sim. Alguém vai, mas o filho do pecado. Posso abençoar seu filho. Posso. E vou orar por você. Vou orar pelo rapaz. Eles precisam entender que nós os amamos mais do que os atos deles. Cristo faz isso, né? Ele me ama apesar de mim mesmo. Eu vou fazer o culto. Eu vou abraçar esses meninos. Eu não vou validar o pecado. Não posso validar o pecado. Mas eu não posso desprezar o ser humano. E nós, muitas vezes, porque tem que ser puro, tem que ser perfeito. Deus, o caráter dele é perfeito. Por essas coisas, nós discriminamos e eliminamos pessoas. Não. Nossa habilidade é, igual Jesus, estar no meio dos que precisam, como pessoas que precisam também, é, condenando o pecado, mas amando pessoas. Eu vou lá. E dentre esses jovens,
eu comecei a trabalhar um rapaz chamado Isaac. Comecei a trabalhar a Isadora, comecei a trabalhar o Emerson, comecei a trabalhar o Paulo, uma série de garotos que estão fora e que eu quero muito vê-los de volta. E isso trabalhando os meninos da minha igreja para fortalecer a caminhada deles. E aí, apelo, reencontro, acampamento, momentos sociais, jogando futebol com eles, vôlei. Não atrapalho mais do que ajudo, mas está lá no meio deles para brincar um pouco. E aí Deus foi tocando o coração do Isaac, Deus foi tocando o coração do Isaac. Essa semana, dia 2 de fevereiro, eu mandei assim para ele, pastor Leomar. Meu filho, seu pastor, bom dia, tudo bem? Isso no Zap. Aí ele respondeu assim: bom dia, pastor, eu estou bem. E você, tá tudo bem? Aí eu posso ligar para você? Eu falei. Ele pode ser mais tarde um pouco? Tomei um remédio para dor de cabeça aqui. é, Vou tentar dormir um pouco para ver se passa. Me mantive em silêncio, respeitei. Uns dias atrás, no final dos 10 dias, eu fiz o reencontro. Fui com os 10 dias na Igreja Central até sábado e no domingo trouxemos os amigos ex-adventistas para o reencontro. Ele estava com Covid, não pôde estar na igreja, mas assistiu via WhatsApp, via online. E ele me mandou uma foto. Ele tirou uma foto do culto, Thalita, e mandou para mim. E era a minha foto com o Júnior, que eu batizei no reencontro. Vou mostrar para vocês a foto. Ele tirou a fotinha. Essa foto aqui foi tirada por ele. E ele mandou para mim. Olha só que legalzinha essa foto. Ele que mandou. Deixa eu mostrar para vocês. Ele estava lá na casa dele, irmãos. Mas ligado no culto. A foto. Essa foto aqui foi ele que mandou. Então, eu estava no domingo aqui. Esse aqui é o Júnior, que faz parte de um processo de discipulado da igreja, dos motociclistas e também de um ancião da igreja que eu estou discipulando. E a soma disso trouxe o Júnior para o tanque. E aí, esse rapazinho, o Isaac, estava em casa com Covid assistindo o culto pela internet. Ele me mandou a foto e escreveu assim: aí mesmo, meu coração, meu coração estourou de alegria quando ele disse: pastor, eu não fui porque estou com Covid, mas meu desejo é de voltar. Ó, ó, meu desejo é voltar. Aí, pense, né? Pastor que ama a ovelha chora, né? Ele escreveu assim: eu quero ser batizado pelo Senhor. Eita, glória a Deus, irmão. Eu festejei isso de uma maneira extraordinária. Aí eu disse para ele assim: senti sua falta, meu jovem. Na hora do apelo, e foi verdade mesmo. Na hora do apelo, porque eu miro os meninos, né? Eu olhei, ele não estava. Eu disse: na hora do apelo, eu estava com você na minha mente. Será uma honra trazer você de volta a aprisco. Eu quero trazê-lo para uma experiência poderosa com Deus. Me diga o que que eu preciso fazer. Ele disse: eu quero só estar pronto. Vamos conversar sobre isso? Eu vou ajudá-lo. Obrigado. E ele foi para o acampamento. No sermão do JA do acampamento, eu li a nossa conversa sem dizer que era ele, que eu não tinha autorização. Eu não tinha autorização para fazer isso, mas eu podia ler sem dizer quem era. E eu fui lendo, e ele sacou que era, percebeu que era com a gente o negócio. E aí, quando eu terminei, que eu falei, cara, vou fazer o apelo, vou trazer esse menino para aqui, para frente, vai ser uma benção, ele sai do auditório. Falei, meu Deus do céu. Nessa hora tinha uma pessoa cantando. Discretamente eu fui até o cantinho e falei assim: cadê você, meu amigo? Aí ele falou assim: não se preocupa, não, pastor. Me deu uma vontade de chorar e eu saí. Aí ele voltou e se assentou. Quando ele voltou e se assentou, queridos, eu continuei o apelo. Ah, que coisa linda isso, irmãos. É maravilhoso. É maravilhoso.
e continuei o apelo. Quando eu continuei o apelo, uma menina, a primeira que veio o apelo, toda de preto, fez chorando, chorando o apelo. E eu abracei, abraço todo mundo que veio no apelo. Eu abracei, falei pessoalmente com ela, lágrimas rolando ali. Ela passou. Eu estava no refeitório do acampamento, daqui a pouco, depois do culto, ela me cercou por ali. Pastor, eu queria agradecer. Falei, por quê, filha? Ah, porque Deus falou muito forte ao meu coração. E quando o Isaac veio, eu falei, eu tenho que ir. Que ela conhece o Isaac, são amigos desde criança. Beleza. Fui fazer o culto de domingo à noite. A irmã dessa menina veio e deu testemunho. Disse assim, pastor, sabe o que minha irmã disse? Ela disse para mim que ela nunca sentiu na vida dela, como adventista, o que ela sentiu aqui. Ela estava sentada perto de mim, pastor, e ela tremia tanto, e eu segurei e disse, está acontecendo alguma coisa? Ela disse, me deixa. Depois ela vai dizer que o que ela estava sentindo, que Deus falou com ela naquele dia, no apelo, quando ela viu Isaac, aí ela mandou um recado. Pastor, o senhor não vai batizar só o Isaac, vai batizar a mim também. Irmãos, nós existimos para isso. É por isso que eu falo que a gente não vai entrar lá com nossa biblioteca. Se a nossa biblioteca nos ajudar a levar pessoas para Jesus, glória a Deus. Mas se não for, irmãos, vai servir para nada. Nós vamos entrar com gente, com gente. Nós trabalhamos e existimos por isso. E aí eu queria terminar dizendo assim, ó, uma frase que eu preguei no acampamento. Coloque suas marcas em mim. Essa é uma música que eu ouvi, que eu achei interessante e que eu quero repetir com vocês aqui, ó. Coloque suas marcas em mim. Grave isso aí. Coloque as marcas que o amor fez no Senhor em mim. Amar como o Senhor me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que o Senhor fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o Senhor fez. Coloque as marcas que o amor fez no Senhor em mim. Amar como o Senhor me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que o Senhor fez por mim. Irmão, olha para mim aqui, ó. Você que está adorando conosco agora e que vai ver essa reunião depois. Tá vendo a reunião meio-dia? Tá vendo com a sua família no jantar? Tá vendo aos pedaços durante o dia? Tá vendo no metrô, no ônibus de volta? Tem tanta gente que dá um jeito de ver a sala porque sabe que precisa, e eu glorifico a Deus por isso. As marcas de Cristo em você são setas de indicação para a salvação de muita gente. As marcas de Cristo em você são setas que indicam o caminho da salvação de muita gente. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez no Senhor em mim. Essa música está dizendo que o amor provocou marcas em Cristo. Testa, mãos, pés, lado, costa, rosto. As marcas do sacrifício. A música diz: coloque as marcas que o amor fez no Senhor em mim. Marca a mim, pastor Wagner. Que essas marcas em mim sejam expressões do meu amor, que é o mínimo que eu posso fazer pelo Senhor. O mundo está precisando e está esperando gente assim. Quando o garoto fala assim, eu quero me batizar com o Senhor, as minhas marcas, as marcas que Cristo fez em mim, e amar esse garoto, que é o mínimo que eu posso fazer pelo que Cristo fez por mim, vai trazê-lo de volta a Cristo.
A vida cristã, varão, só tem sentido assim. Ninguém vai entrar no céu com biblioteca. Nós vamos entrar no céu com pessoas. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, há muito a ser feito. Muito. Jesus precisa. Jesus precisa voltar. É a nossa fé. O segundo advento de Cristo é nossa esperança maior. Temos a garantia porque ele ressuscitou e temos o penhor, que é o Espírito Santo. Temos a bênção do Deus eterno. Precisamos que Cristo, nós precisamos. Jesus não tem que voltar, não. Ele precisa. E nós temos que sair das paredes da nossa casa, da nossa igreja, e ir para as pessoas. Eu não sei se essas pessoas desse vídeo são cristãs, eu não sei. Mas elas demonstram aquilo que os cristãos imbuídos de Jesus, cheios do Espírito Santo, precisam fazer. Às vezes a gente se contenta em ganhar pessoas pelo que ensinamos de doutrina para elas. Mas essa doutrina só tem sentido quando, de fato, ela é espelhada por uma vida real de pessoas transformadas. Eu me sinto tão distante às vezes. Sinto que eu faço tão pouco, Deus, e que eu gostaria muito, muito de fazer mais. Tenho pedido ao Senhor um poder sobrenatural, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Nesse mesmo acampamento, Senhor, o Senhor me deu uma bênção tão maravilhosa. A Helena, uma pequenininha, uma criança, que tem problemas respiratórios desde muito novinha, foi muito abençoada e eu agradeço ao Senhor. Ela estava tossindo com a saturação abaixo de 80, a mãe preocupada. Eu estava passando e a mãe me chamou, Senhor, para orar pela filhinha. E eu me agachei ali, ela estava numa rede, coloquei a mão, Senhor, sobre a cabeça dela e pedi que a doença deixasse aquela criança e que ela fosse restaurada para que os pais pudessem estar ali no acampamento sem precisarem ir ao hospital e serem abençoados ainda com os próximos lances que aconteceriam. E o Senhor nos deu uma graça maravilhosa. Aquela criança, pela primeira vez, nos seus 3, 4 anos de idade, pela primeira vez saturou 97. Eu estou atrás disso, de não apenas por palavras, mas pelo poder do Espírito impactar vidas. E a mãe me abraçou e disse, obrigado, pastor. Eu agradeço a Deus, filha, tudo vem dele. Nos ajuda a usar a nossa camiseta para limpar o chão. Nos ajuda a colocar a nossa roupa em outras pessoas, a catar o alimento no chão, a vivermos em alto nível. Nos dê condição, Senhor, de continuar fazendo essa sala, mas a gente quer continuar aqui com muita força, com muita inserção, com muita influência. Usa esses que estão aqui, os quase 10.000 que já passaram por aqui e os que permaneceram mais tempo nessa reunião, passaram de 3.000 famílias, a buscarmos de todas as maneiras. E para isso precisamos do batismo do Espírito Santo. Batiza-nos, Jesus, com teu Espírito. E, amado Espírito Santo, por favor, faz essa obra linda em nós. E vamos clamar pelo derramamento da chuva serôdia. O Senhor sabe, é dessa chuva que nós precisamos. Por Jesus, amém. Amém e amém. Ai, é isso. Eu decidi dar o meu testemunho curtinho hoje aqui para vocês entenderem.
Leilinha, minha amiga, tudo bem? Tudo bem? Olha aí, já passamos, irmão, nós estamos entrando no terceiro mês do ano, sabe o que é isso? Janeiro já foi, Feriados. fevereiro já foi, e hoje é dia 5 de março, irmãos. Esse ano vai, ó, Voar. o Já papai, está pronto, né? se Deus não encurtasse o tempo, né? Ele está encurtando mesmo, literalmente. Vamos para nossa pipoca, Leilinha? Vamos lá. Deixa eu te dar aqui poderes. Você Eu já. estou o quê? Olha aí, o pessoal é ligeiro, hein? Bom, até sexta lembra disso. Uma pessoa que, como fruto da sua inserção pessoal lá na vida dessa criatura. Quero ver como é que vai ser sexta-feira a nossa frequência nessa sala. Amém, Leilinha? Amém, Eu amém. acho que eu ouvi, Leila, um bom dia, mas aquele bom dia com alegria top. Deixa eu ver. Bom Bom dia com alegria! dia, com Com alegria! alegria! Sim, Feliz vambora, dia, vambora, dia. vambora! Bom dia!